prazer e ao mesmo tempo uma honra e um privilégio poder compartilhar com a Igreja de Jesus a sua palavra. Obviamente que o primeiro sentimento que vem ao nosso coração quando daqui olhamos para os irmãos, irmãs, a Igreja de Cristo, é um desejo muito forte na nossa alma de vê-los abençoados, de vê-los esclarecidos no que diz respeito à vontade de Deus para a vida de cada um de vocês, de vê-los vivendo uma vida abundante, principalmente neste ano que se inicia de 2018. Mas para que tudo isso se torne realidade, eu e você precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus. Por isso eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor Deus essa orientação. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, por favor. Pai eterno, nós te agradecemos pelo privilégio de compartilharmos a tua palavra neste instante. Faço minha as palavras de João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios possam glorificar o nome de Cristo Jesus. E que a tua igreja possa ser assim edificada e abençoada. Rogo-te, Pai, que tu tenhas livre acesso por todos os corredores deste templo, falando, tocando, iluminando, esclarecendo cada irmão, cada irmã aqui presente. Também rogo por aqueles que nos acompanham pela internet, que a tua graça e a tua bondade e a tua infinita misericórdia esteja alcançando estes corações. Pai eterno, aonde houver dúvida, rogamos ao Senhor que tu entres com o teu esclarecimento. Aonde houver incerteza, insegurança ou medo, que o Senhor possa estar retirando tudo isso e estabelecendo a paz, a estabilidade, a segurança e a tranquilidade. Nos ajude na compreensão da tua palavra, não apenas racionalmente, mas também no discernimento espiritual e na aplicação dela nas nossas vidas práticas, no nosso viver cotidiano. Pois a nossa oração nesta noite é que possamos em 2018 viver a exuberância da fé, a qual não tenhamos vivido em 2017. Que vivamos um tempo novo, um tempo onde as nossas motivações possam de fato agradarem o teu coração, corresponderem com as tuas expectativas para cada um de nós. Abençoe o teu povo nesta noite. É a minha oração, é a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Separei nesta noite, amados, um texto para nós estarmos meditando no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 6, do versículo 25 ao 40. Um texto esse que está inserido em um contexto de 70 versículos, onde se inicia com a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães feita por Jesus. E intitulei Motivações, porque entendo, embora haja outros assuntos a serem que poderiam ser abordados nesse texto, João capítulo 6, mas ao ler esse texto e ao observar, acompanhar as atitudes tanto da multidão que acompanhava Jesus, como a própria atitude de Jesus para com a multidão e para com aqueles que estavam mais próximos dele e até mesmo os seus discípulos, podemos aprender principalmente num dia onde a mesa está posta e essa mesa ela tem toda uma conotação didática. Essa mesa foi instituída didaticamente para estar trazendo à nossa memória, para estar fazendo-nos lembrar, voltar no tempo. E em se tratando de uma mesa didática, creio ser interessante nós fazermos algumas considerações no sentido didático de estarmos
revendo, olhando para dentro de nós mesmos. Inclusive é o convite, um dos convites que a mesa posta nos faz, a mesa do Senhor, é estarmos olhando para dentro de nós mesmos e estarmos identificando em nós, no íntimo da nossa alma, quais são as motivações que de fato regem, conduzem, direcionam as nossas vidas. E digo isto porque as motivações são determinantes tanto para o fracasso como para o sucesso nas nossas vidas, em tudo que fazemos. As motivações determinam se seremos bem-sucedidos ou seremos mal-sucedidos ou fracassados. E ao ler o texto, nós podemos identificar Jesus trabalhando, dentre outros aspectos, trabalhando também nesse sentido, de estar chamando a atenção daquele povo, daquela multidão, para que eles tivessem motivações corretas, motivações adequadas nos seus corações e nas suas mentes, motivações vinculadas à pessoa dele, Jesus, que era o foco em questão. Vamos ler o texto e depois eu quero comentar um pouco também a respeito dessa preocupação divina. É uma preocupação divina em toda a Escritura, aonde Deus chama a nossa atenção no que diz respeito ao que te motiva, ao que me motiva, ao que nos motiva. Mas eu vou ler o texto de João 6, de 25 a 40. Não se esqueçam que ele está dentro de um contexto de 70 versículos. Seria até interessante, para não ser cansativo, eu não vou ler os 70 versículos, mas seria interessante que os irmãos pudessem lê-los em casa, os 70 versículos, porque eu estou pensando dentro desses 70, 15 versículos. Então vamos lá. Quando o encontraram Jesus, ok? Do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Quando você lê todo o texto, você percebe que essa foi uma pergunta meio marota, uma pergunta meio amarela, de alguém que estava chovendo no molhado, estava puxando uma conversa assim, meia como quem estava falando uma coisa, mas queria dizer outra. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu. Aí vem o meu e o teu mestre, objetivo, direto, contundente, sem rodeios. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Parece uma palavra um tanto quanto ríspida, mediante a pergunta ingênua que fora feita para ele. Porque Jesus havia multiplicado os pães, o contexto é esse, mais de 5.000 homens, fora crianças, mulheres e crianças, haviam se alimentado. Nesse contexto, já houve a iniciativa, a intenção de arrebatá-lo e fazê-lo rei, porque é óbvio, alguém que satisfaça as nossas necessidades elementares, esse homem seria digno de ser entronizado e ser o nosso rei, o nosso regente, aquele que vai trazer solução para nós. E Jesus sai ocultamente de fininho, volta ao monte para orar. Nesse meio tempo, os discípulos pegam o barco, atravessam o mar, e Jesus vem então e caminha sobre o mar, vem ao encontro dos discípulos. Eles se assustam, mas Jesus os chama a atenção: sou eu, fiquem tranquilos. E ele então entra no barco, atravessam e vão para o outro lado. Esse é o contexto. Aquele povo estava fascinado pelo fato da multiplicação dos pães e terem satisfeito as suas necessidades físicas, e a partir desse momento e nesse contexto, eles já desenvolvem um conceito a respeito de Jesus, e esse conceito motiva-os a estarem buscando a Jesus, e é exatamente dentro dessa motivação que Jesus vai corrigir a rota.
E Jesus vai colocar em ordem qual deveria ser as motivações dele. Então eles se encontram com Jesus do outro lado, e por isso que eu disse uma pergunta amarela, porque eles foram atrás e fingiram que não foram atrás, e aí eles perguntam como que ele chegou lá. Mas Jesus logo diz, olha, a verdade é que a motivação do coração de vocês não é a minha pessoa, mas é o que eu posso fazer por vocês. Devemos crer no poder de intervenção de Deus, devemos crer no poder de agir, do agir divino, no sentido de nos socorrer, de nos proteger, de nos amparar, de nos suprir as nossas necessidades. Óbvio que a Escritura sempre nos convida a mantermos essa fé direcionada num Deus provedor, num Deus que está além das nossas necessidades, num Deus que supre todas as nossas carências, ou seja, qual for dessas necessidades. Óbvio, é óbvio. O grande equívoco que esses homens cometem e que nós gostaríamos que nenhum de vocês, dos irmãos, irmãs, amigos, estivessem cometendo ou se vêm cometendo, corrijam nas suas vidas, é de buscar a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. Jesus estava trabalhando exatamente para mudar o foco da motivação dessa multidão, para que eles entendessem que a multiplicação dos pães não era o ápice da sua obra e nem a essência do seu ministério. Era apenas, conforme diz João, evidência da sua divindade, evidência de que Ele é Deus conosco, o Deus que tabernaculou conosco, o Deus que veio comunicar conosco as verdades espirituais e também atende às nossas necessidades, mas não prioritariamente as nossas necessidades materiais. Aí Jesus vai corrigindo a rota. Não trabalhem, versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Uma boa pergunta. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Veja como as motivações equivocadas podem impedir eu e você de enxergarmos Deus de uma maneira clara, de uma maneira abençoadora e de uma forma abrangente, cada vez maior. Os preconceitos e as motivações equivocadas nos restringem, impedem-nos de enxergarmos tanto a Deus como a sua própria obra no que diz respeito à nossa redenção, assim como a própria influência do Evangelho na nossa vida cotidiana, ela fica empobrecida. Então, olha só. Olha o que eles tinham no coração. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida pelo mundo. O conceito deles começa então a mudar. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Porque a mente deles ainda estava voltada para o pão físico, o qual eles haviam se alimentado pouco tempo antes do outro lado do mar. E era esse pão físico a satisfação das suas necessidades,
que estavam produzindo neles esse mau entendimento no que diz respeito à pessoa de Jesus. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, sempre houve no coração de Jesus, como no coração do próprio Deus, relatado no Antigo Testamento, uma preocupação muito forte no que diz respeito, um cuidado, eu diria, porque Deus não se preocupa, Ele não tem por que se preocupar, é só a linguagem humana, mas um cuidado dele em ver em nós, em gerar em nós motivações corretas, porque dessa maneira nós acertaremos no que diz respeito ao futuro. Eu poderia perguntar, tanto para mim, que hoje estou ocupando a palavra, como para cada um dos irmãos ou irmãs, qual foi a sua motivação para estar aqui? Qual é a sua motivação em estar aqui? Aonde está a tua mente? Aonde estão as tuas emoções? Aonde está a força do teu pensamento e a concentração do teu ser? Ele está aqui, está na preocupação da segunda-feira, ou pode estar num negócio que precisa ser feito. Enfim, há inúmeras possibilidades que podem roubar tanto da minha atenção, tanto da minha motivação ou atenção, como da sua, no que diz respeito a desfrutar de uma intimidade maior com o Deus eterno. Esta multidão, estes homens, estavam com o foco lá nos pães, porque saciaram as suas necessidades. Alguém, no caso Jesus, operou algo que trouxe solução para um problema que eles estavam enfrentando naquele contexto, que era a falta de pão. E Jesus mesmo desafia os discípulos quando ele diz: dá-lhe voz de comer, porque ele olhou para aquela multidão e viu ela com compaixão. E os discípulos indagam: como nós iremos alimentar? Mesmo se tivéssemos uma boa quantidade de dinheiro, não teríamos como comprar pão. E Jesus então efetua o milagre da multiplicação. Mas o objetivo de Jesus não era evidenciar o seu poder multiplicador, o seu poder sobrenatural, mas era mostrar àquele povo que ele, Jesus, haveria de entregar o seu corpo para ser crucificado na cruz em Jerusalém, lá no Monte Calvário. E através da crucificação do seu corpo e do derramar do seu sangue, haveria uma multiplicação de graça, uma multiplicação de bênção que alcançaria toda a humanidade. Jesus estava trabalhando na mente e no coração daquele povo, no sentido de tirar o enfoque da necessidade material e colocá-lo no âmbito espiritual. Essas questões são extremamente importantes quando nós queremos construir uma vida estável no sentido espiritual, emocional, psicológico, mental e até mesmo existencial. Quando nós
buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Um exemplo, se a motivação da sua vinda aqui hoje é para a solução de algum problema ou alguma luta ou alguma necessidade que você tem, você veio ao lugar certo, diante da pessoa certa. Mas a tua motivação pode estar equivocada. Porque eu e você nos dirigimos a este local para glorificarmos a Deus. Eu e você nos dirigimos a este local para dizer ao Pai eterno: Senhor Deus, acima de toda e qualquer circunstância, nós te adoramos. Haja multiplicação dos pães ou haja escassez dos pães, nós te adoramos e te bendizemos, porque te buscamos e desejamos te buscar e perseveremos em te buscar, conforme a tua palavra nos orienta, por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode me proporcionar. Aquela multidão atravessou o mar, houve persistência neles, houve dedicação e empenho, houve continuidade no desejo de buscar a Jesus. Pegaram barcos, foram mais de 5.000 pessoas, atravessaram o mar e foram do outro lado ao encontro de Jesus. Mas o fato deles atravessarem o mar e virem ao encontro de Jesus não corresponde automaticamente que as suas motivações eram corretas e espirituais. No século 21, que tem sido um século pontuado e marcado pelo mercantilismo cristão, mercantilismo religioso, mais do que nunca, muitos de nós temos sido motivados a buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Muitos de nós inconscientemente atravessamos o mar e vamos ao encontro de Jesus, mas nas nossas mentes é porque queremos ser abençoados, é porque queremos ter progresso nas nossas vidas financeiras, é porque desejamos conquistar, quando na verdade Jesus quer nesta noite nos propor para que em 2018 tenhamos um cuidado, um zelo maior no que diz respeito às nossas motivações. Nós viemos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para bendizê-lo, nós viemos aqui porque a sua graça nos é suficiente, nós viemos aqui porque queremos declarar: Jesus, tu és o Rei da Glória e nós somos o teu povo e desejamos apenas louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Nós viemos aqui porque desejamos: Jesus, quero entronizar-te na minha vida sentimental, quero entronizar-te na minha vida matrimonial, no meu casamento. Jesus, tu és a razão maior da minha própria existência. Não estamos aqui fazendo uma relação de troca, onde eu te dou, ó Deus, a adoração, e em resposta a minha adoração, e em resposta à tua palavra, o Senhor está condicionado a nos abençoar, porque eu sou o teu filho ou a tua filha, e a tua palavra, erroneamente interpretada por alguns, diz que nós temos direitos. Amados, não temos direitos. Sabe qual é o único direito que eu e você temos? O inferno. O único direito que cada um de nós temos, porque nascemos, somos gerados em pecados, vivemos em pecado, não dominado por ele, mas debaixo da influência dele, e ele nos afasta de Deus. O único direito inerente que acompanha a existência humana é a separação eterna do Deus. Mas o Deus eterno vem na nossa direção para nos mostrar e nos dizer o seguinte: por que vocês vieram aqui nesta noite? Cada um de vocês, para cumprir uma liturgia religiosa, quem sabe com medo de serem punidos ao longo da semana pela ira divina, em desaprovação por não terem participado da ceia? Qual é a motivação do meu e do seu coração?
E dependendo da motivação e do meu e do teu coração, haverá saúde espiritual na sua vida, haverá saúde emocional, porque muitos de nós, mesmo tendo o pão da vida, que é Jesus, aquele que veio para saciar toda a nossa fome, mesmo sendo a água viva, quantos de nós estamos regularmente durante 56 domingos, indo e voltando aos templos, mas não tendo o devido cuidado de checar as motivações que nos faz buscarmos a Deus? Quantos de nós estamos vivendo uma verdadeira pobreza ou miséria espiritual? Jesus chama a atenção daquela multidão, não porque ele quisera ser grosseiro ou mal educado ou ríspido na sua resposta, mas Jesus estava chamando a atenção daquela multidão exatamente pelo fato dele ter uma grande preocupação com a minha e com a tua alma. Deus tem um grande interesse em ver o seu povo abençoado, o seu povo estável, o seu povo vivendo uma dimensão, vivendo um crescimento ascendente no que diz respeito ao seu relacionamento, tanto vertical como na horizontal. Tanto na espiritualidade em relação da comunhão para com Deus Pai, para com a sua palavra, para com a sua igreja, como no aspecto horizontal no que diz respeito às suas vidas emocionais, psicológicas e à sua vida humana, terrena. Mas para que tudo isso se torne fato concreto, realidade na minha e na sua vida, é preciso eu e você estarmos checando, avaliando quais são as minhas e as tuas motivações. Sabe por quê, amados? Deus não se impressiona com a nossa aparência. Deus não leva em conta o que aparentamos ser. Deus leva em conta o que de fato somos na intimidade da nossa alma. Deus não se compraz em sacrifícios, conforme Samuel disse para Saul, mas sim em obediência a Ele. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoradores que o adorem em espírito e em verdade são exatamente aqueles que entenderam que o seu foco, que as suas motivações devem ser não o que Deus pode fazer, mas sim o que Ele é. Deus, soberano, digno. Jesus, o pão da vida. Jesus, o Emanuel, aquele que tabernaculou conosco. Jesus, aquele que entrou nos santos dos santos e rasgou o véu de alto a baixo e viabilizou, possibilitou o meu acesso direto ao Pai. Jesus, aquele que pode restaurar o meu coração negro, meu coração inseguro, meu coração temeroso e estabelecer dentro de mim um coração novo, um coração transformado. E isso se faz através de um relacionamento direto, pessoal, franco e sincero com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus chama a atenção dessa multidão para que eles tirassem o foco do pão, o qual eles poderiam se alimentar e logo, algum tempo depois, a fome já voltaria ao seu estômago. Porque Jesus estava querendo dizer para eles, há um pão, ouçam-me, há um pão e há uma água que só ela pode sanar e satisfazer todas as necessidades das vossas vidas. E este pão e esta água sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. É isso, meu povo, diz o Senhor Jesus Cristo, que eu quero que vocês busquem em mim. O desejo de Deus,
O desejo de Cristo Jesus para aquela multidão sempre está focado no sentido de nos conduzir, eu e você, à ascensão no nosso relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus. Sabe por que muitos de nós temos dificuldades de compartilhar o Evangelho? É porque o nosso Cristo é pequenininho. Ele é resultado das motivações equivocadas que me fazem me aproximar dele e geram na minha mente e na sua mente conceitos pequenos e limitados a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Essa multidão estava olhando para ele como o grande provedor de pão. Eu e você podemos perfeitamente estar olhando para ele como o grande provedor, quem sabe, apenas e tão somente das minhas alegrias momentâneas. Ou quem sabe, do meu medo no que diz respeito ao futuro. Porque muitos de nós, se ficassem provado de que não existe inferno, muitos de nós sairíamos por aquelas portas, porque só estamos aqui com medo da punição eterna. E isso corresponde a motivações erradas, que geram conceitos equivocados a respeito da pessoa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Quando, na verdade, devemos amar a Deus e obedecer a Ele, não por medo de punição, não por medo de retaliação divina a nós, mas por contemplarmos que nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. E os homens que querem amar a vida caminham para a luz, e aqueles que caminham para a luz não andam mais na insegurança, não andam mais no temor. As suas almas, seus corações, as suas mentes, seus projetos de vidas, sua perspectiva de futuro, sua projeção do presente e perspectiva do futuro, toda ela é coberta pela luz do grande Redentor Jesus Cristo. Ele faz diferença no seu passado quando nos perdoou dos nossos pecados, no nosso presente quando nos dá possibilidades de sermos bem-sucedidos e termos vida abundante, no nosso futuro porque ele já nos está garantido. Porque nenhuma condenação há, conforme diz Paulo em Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais no raciocínio da carne ou da mente ou na percepção humana, alimentando-se apenas e tão somente de pão, mas comeram do pão espiritual que é Jesus Cristo. Tem os seus corpos, as suas mentes, o seu psique, o seu emocional e a sua espiritualidade nutrida pelo verdadeiro pão do céu que é Jesus. Não um mito, mas uma verdade, a verdade de Deus, acessível a qualquer ser humano que se disponha a crer e a buscá-lo com todo o coração, entendendo que nele está a vida, nele está o conhecimento, nele habita toda a ciência e toda a sabedoria, nele está a eternidade. Ele é o Senhor do universo, ele controla todas as coisas, ele disse que iria, mas voltaria. Ele nos garante, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E voltarei e levarei vocês que motivadamente, corretamente me amaram e me aguardaram. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo e vejam a glória do Pai juntamente comigo e reinem comigo por toda a eternidade. Jesus, tu és o nosso pão, Jesus. Tu és a nossa água. As necessidades básicas da nossa existência és tu, Jesus, e não aquilo que tu podes fazer. Te agradecemos profundamente por aquilo e reconhecemos aquilo que o Senhor pode fazer. Mas Jesus, nessa noite e em 2018, e ao celebrarmos esta ceia nesta noite, nós queremos declarar ao Senhor, Senhor Jesus, é a ti que nós queremos.
É o Senhor, é a tua presença que nós desejamos. É a tua doce companhia que nos faz vislumbrar o nosso futuro de uma forma tranquila e segura. Não queremos, Senhor Jesus, sermos pessoas religiosas que regularmente nos sentamos à beira da mesa. Queremos ser pessoas espirituais que vamos nos nutrir diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, da tua própria pessoa. Queremos uma comunhão íntima e pessoal contigo, Jesus. Sabe por quê? Porque declaramos que somos fracos, declaramos que somos pecadores, declaramos que temos medo do futuro do país, temos medo do futuro do mundo. Mas Jesus, no Senhor, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Jesus, a tua palavra nos diz, e nós nos apropriamos da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Tu és a palavra encarnada e nos deixaste a tua palavra registrada para que nós tivéssemos parâmetro, para que nós tivéssemos rumo, para que nós tivéssemos alimento, para que nós tivéssemos água, suprimento para todas as nossas necessidades. E a tua palavra, Jesus, é ela quem nos diz: nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nenhuma outra criatura há que possa nos separar do teu amor. O teu amor, a tua graça, a tua bondade é a nossa motivação. Nós estamos à beira dessa mesa para celebrarmos, para trazermos à nossa memória quem tu és, o que tu fizestes e o que nos espera. E por isso nos alegramos nessa noite e desejamos glorificar o teu nome, recebendo a tua palavra. Não queremos ficar com a multidão dos pães, queremos ficar com aqueles 12 que só sobraram, 12. Os últimos versículos de João 6, lá no 69, 70, 65 em diante, só sobraram 12. Sabe por quê, amados? Porque de repente, no balançar da roseira, só vai permanecer aqueles que de fato tiveram as motivações corretas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Jesus não se impressiona nem com grandes declarações teológicas e nem com grandes multidões. Jesus checa exatamente porque ao nos checar, Ele quer extrair o melhor de nós. E quando Ele checa aquela multidão a respeito das suas motivações, balança a roseira definitivamente a ponto de dizer: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Se eu não for o nutriente máximo da existência de vocês, a razão maior, se eu sair da sua vida, o que resta? Nós declaramos: nada, Senhor Jesus, nada, porque a vida é uma incógnita de incertezas absolutas. Não sabemos de absolutamente nada. Não sabemos do próximo segundo que venha acontecer. A nossa vida é um fracasso sem o Senhor. A nossa própria vida inexiste no sentido real, concreto e definitivo da palavra sem a tua pessoa. Jesus balança a roseira e faz uma checagem geral, convida todos a que tenham motivações corretas, adequadas àquela multidão em relação à pessoa dele, e os convida a se alimentarem dele, os escandaliza, deixa eles atônitos. Como pode esse homem falar em nós comermos da sua carne, bebermos do seu sangue? Estaria ele incentivando ao canibalismo? Jesus, não, eu estou falando de verdade e vida, porque a minha palavra é verdade e vida. Se eu não for a essência máxima, o desejo máximo, se eu não for o anelo máximo da sua vida, se eu não for o desejo maior da tua existência, se eu não for o que comove a tua alma, tu não tens parte comigo. Tu não tens parte comigo.
Obviamente que Jesus estava se referindo ao seu sacrifício que logo mais aconteceria, e ali naquela cruz o seu corpo dilacerado, o seu sangue derramado, todas as bênçãos de Deus estariam sido colocadas à disposição. É o seu corpo que seria dilacerado. É o cordeiro pascal que seria ali sacrificado. Era o seu sangue que seria derramado. E agora, não pela comilança do pão, como eles pensavam, mas pelo ingerir espiritual, pela assimilação espiritual, o qual, ao olhar para ele, nós contemplamos a graça e o amor de Deus. Mas ao olhar para ele também, nós contemplamos a santa, justa punição de Deus quanto aos nossos pecados. Nesse olhar de fé, nesse contemplar de fé, a graça de Deus vem ao nosso encontro e o corpo dele se torna alimento para a nossa alma e o seu sangue se torna nutriente para o nosso corpo. Tudo isso no âmbito espiritual. Mesmo quando celebramos a ceia nos é um memorial, nos traz à memória aquilo que Jesus fez por nós. Não há uma transubstanciação, não há uma transformação nos elementos que serão servidos. O pão continuará sendo o pão, o suco de uva, o vinho continuará sendo o mesmo, mas eles representam aquilo que Jesus Cristo fez por nós, o seu sacrifício. E pela fé naquilo que Jesus fez por nós, nós temos a nossa vida espiritual transformada, temos a certeza da vida eterna, temos a habitação de Deus conosco através do seu Espírito Santo. Qual é a sua motivação? Cada domingo que eu e você nos preparamos para vir à casa do Senhor para adorá-lo, uma boa preparação que eu faço sugestão aos queridos irmãos e irmãs pergunte ao teu coração. Nós que ocupamos a palavra ou lideramos, sempre estamos nos perguntando: por que estamos aqui? Porque ocupamos a palavra? Porque lideramos? Por força de cargo ou de função? Ou porque amamos a Jesus? E a nossa resposta para nós mesmos deve ser sempre: Senhor Jesus, sou o teu servo. Não há tédio religioso que resista a uma motivação correta. Motivações erradas em relação à pessoa de Jesus ou à vida espiritual têm levado os filhos e filhas de Deus muitas vezes ao cansaço e ao desgaste espiritual. Deve haver sempre um renovo ao entrar aqui e uma transformação ao sair daqui, porque estas verdades deverão serem assimiladas na sua alma, no seu coração, e se transformarão em atitudes práticas no seu viver cotidiano. Essa é a diferença, amados, entre viver com motivações corretas, olhar para Jesus corretamente, enxergá-lo na ótica divina e assim nos apropriarmos de todas as bênçãos, de todas as alegrias, de todas as possibilidades que o Deus eterno tem para cada um de nós. Amém, queridos? Qual é a tua motivação a participar desta ceia? É por isso que a própria Escritura diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Que o Deus eterno, através do seu Espírito Santo, gere na minha e na sua vida, em 2018 e pelo resto das nossas vidas, motivações corretas, motivações espirituais. E que Jesus saia da dimensão do abstrato, da dimensão da teoria e se torne de fato alguém que ocupa o primeiro lugar na minha e na sua vida. Não como o provedor de pão, mas como o provedor de todas as necessidades espirituais que nós precisamos. Eu e você
precisamos desesperadamente mudar o nosso foco no que diz respeito à pessoa de Jesus. E a minha, encerrando essa noite, eu quero deixar uma indagação. Quantas vezes você pronuncia a palavra Jesus durante o dia? E quando você a pronuncia, qual o sabor, qual o gosto, qual o paladar que esse doce nome tem na sua alma? Quantas vezes você gasta o seu tempo a sós, conversando intimamente com Ele, o pão da vida, a água viva? Quem sabe Ele já esteja há algum tempo aguardando eu e você a sermos mais íntimos, intensos e constantes no nosso relacionamento pessoal com Ele. Você, José, você, Maria, você, Antônio, você, João, você, Patrícia, você, Marcos, você, Luiz, você, Flávio, você, Valquíria, você, Joseniel, eu estou te aguardando para termos mais intimidade em 2018. E assim, eu farei cada um de vocês pessoas extremamente equilibradas, saudáveis, espirituais e pessoas que glorifiquem ao Deus Pai. Vamos orar. Senhor, Jesus, Tu és o pão da vida. Tu não apenas nos traz satisfação física, mas o Senhor supre todas as nossas necessidades espirituais. Jesus, quando lemos a Tua palavra, o Senhor, através do Teu apóstolo Paulo, nos diz que Tu és o maior mistério da face da terra. E quando nos acomodamos ao pequeno conhecimento que temos de Ti, diminuímos o Teu ser, porque a nossa mente e o nosso coração deveriam estar sempre abertos para ampliarmos o nosso conhecimento do Senhor, da Tua pessoa, dos Teus planos, dos Teus pensamentos e da Tua vontade. Jesus, perdoa-nos quando negligenciamos o Teu nome. Perdoa-nos quando desonramos o Teu nome com as nossas atitudes e até mesmo com a nossa incredulidade. Perdoa-nos quando muitas vezes somos arrogantes, achando que já Te conhecemos o suficiente. Não, não, não. Jamais Te conheceremos o suficiente, porque o conhecimento da Tua pessoa extrapola toda a eternidade. Acrescenta-nos, Senhor Jesus, nesta noite, o entendimento de Ti, para que tenhamos motivações corretas ao nos relacionarmos com o Senhor. Obrigado por esta noite e pela ceia que celebraremos, lembrando de Ti e glorificando o Teu nome. É a minha oração, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos vocês.